Queridos irmãos e irmãs, romeiros da Senhora Aparecida, que vieram aqui hoje a esta igreja, segunda-feira, começando o mês de julho, hoje neste dia 8 de julho. E a você também, telespectador da TV Aparecida, internauta do portal a12.com e rádio ouvinte que nos acompanha pela Rádio Aparecida neste momento também. Como é bom podermos juntos celebrar a vida, agradecer pelo dom da vida que nós recebemos. E é um dom, uma graça, assim como o dom e a graça da fé. Junto com a vida, nós recebemos de Deus esta graça de acreditar, de ter fé. E não é algo apenas característico nosso. A fé é dom de Deus. Nós que temos a condição, a capacidade de receber, de viver e de incorporar esta fé. A fé, ela não está dentro de nós, não é natural de nós. Muito pelo contrário, a fé é um dom de Deus que Ele dá a nós. Nós que somos capacitados a acolher esta fé. Nós somos capacitados a fazer com que esta fé se desabroche e se desenvolva dentro do nosso coração e da nossa vida. Nós temos a potencialidade de fazer, através da fé, pela nossa vida, grandes obras de Deus no meio de nós. E quando nós falamos de grandes obras, não precisamos esperar apenas situações tão inusitadas como a de hoje no Evangelho, que Jesus realiza duas curas. Uma, na intenção que ele estava de ir até a casa daquele chefe, e a outra sem a intenção, sem ele saber. Duas situações diferentes. Uma, um pedido, uma solicitação, e Jesus foi atender esta solicitação. No caminho ele encontra esta mulher que já tinha no fundo do seu coração, conhecia aquele homem Jesus, e ela já tinha isso muito forte no seu coração, esta fé que foi plantada no coração dela. Se eu tocar ao menos a barra de sua manta, eu ficarei curado. Então, ela tinha dentro dela isso e sentia, e Jesus nem esperava. Jesus simplesmente sentiu que ela ficou curada naquele instante e voltou para ela e disse: coragem. Este chamado, este pedido de Jesus, coragem, é para cada um de nós também. Quantos de nós não queríamos e não estamos buscando sempre estar perto do divino para tocá-lo? No entanto, assim como fez a experiência lá no Antigo Testamento de Jacó, conforme a primeira leitura que nós vimos, Deus habita este lugar. Das muitas vezes em que nós pedimos e solicitamos a presença de Deus, muitas vezes nós não entendemos que Deus já está junto de nós. Nos momentos de maiores dificuldades, nos momentos de maior limitação da nossa vida, Deus já está junto de nós. E Ele está para dizer justamente isso: eu estou com você, coragem, eu estou com você. E é por isso que na pessoa de Jesus, Ele veio viver de maneira integral isso. Jesus não foi aquele homem, Deus perfeito, que passando no meio de nós, não sentia nenhum tipo de angústia, de dor, de revolta, de rejeição. Pelo contrário, as características humanas mostravam para aquele homem, Deus no meio de nós, quais eram as principais feridas do coração humano. Não as feridas só sociais, mas as feridas de cada um. Jesus tinha condição de perceber na vida de cada pessoa a necessidade de cada um. E é justamente isso que Ele quer nos ensinar. O dom da fé faz com que os nossos olhos possam se abrir para que a gente enxergue a necessidade do outro, para que a gente não fique voltado só para a gente mesmo, olhando para a nossa própria realidade, buscando as coisas que apenas nos interessam, ou que nós cobramos de Deus, como se fosse obrigação dEle conseguir para nós. Mas muitas vezes nós nos encontramos desesperados, longe de Deus, aguardando e esperando o momento de simplesmente agarrar no último
na última passagem, no último momento em que esta misericórdia passa diante de nós. E é neste momento que a misericórdia está aí, aberta para nos acolher e dizer para cada um de nós, apesar da sua limitação, apesar da sua fraqueza, apesar do seu pecado, apesar da sua doença, coragem. Coragem no mundo de hoje. Eu acredito que seja a palavra que nós temos que levar no fundo do nosso coração, porque o mundo que nós vivemos, a situação que nós passamos no momento atual, são consequências das escolhas que nós fazemos enquanto sociedade. Não é desejo nem querer de Deus que os nossos irmãos passem fome, passem frio, assim como aconteceu no final desta semana, mais de 5, 6 irmãos morreram na rua por causa do frio, enquanto muitos de nós estávamos bem quentinhos dentro de casa. Não é desejo de Deus que essas coisas aconteçam, mas é falta de organização social, é falta de responsabilidade também nossa com a sociedade, é falta de um olhar mais fraterno, mais humano e mais querido para quem está ao nosso lado. Não a preocupação apenas em realizar os meus desejos, as minhas necessidades, os milagres que eu preciso para a minha vida, mas as necessidades de todos nós, as dificuldades de todos nós, de todo o povo brasileiro. Somos mais de 13 milhões de desempregados. Quantas pessoas têm a vontade ou o desejo de empregar e dar emprego e não têm condições? Quantas pessoas vivem nesta realidade nos dias de hoje? E o que nós podemos fazer? Talvez pensamos não muita coisa, mas podemos colocar a nossa consciência para trabalhar um pouquinho mais, na hora de escolhermos aqueles que vão nos liderar, colocarmos a nossa consciência para trabalhar um pouquinho mais, na hora que olharmos a necessidade daquele que mais precisa, no momento em que nós dermos conta das verdadeiras necessidades que o nosso mundo necessita, a começar por quem está ao nosso lado. Quantas pessoas talvez não olham e não veem em nós como aquele Jesus que passa para que pudesse ajudar naquele instante último, naquele momento último. E às vezes nós não fazemos como Jesus, não voltamos e não ajudamos, porque o nosso objetivo é outro. Jesus não tinha desejo nem objetivo nenhum de encontrar aquela mulher, então ele nem sabia que ela estava ali, mas no caminho acolheu e fez com que a vida dela pudesse ser transformada. Nós também podemos transformar, nem que seja um pouquinho, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aonde a gente estiver, a realidade que nós estamos. E esta realidade, se ela começa a se transformar ao redor, ao nosso lado, ela tem condição e capacidade de se transformar também na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, enfim, no nosso mundo, onde a gente precisa e deseja e quer tanto a paz. O sonho de Jacó, lá no Antigo Testamento, de uma escada onde ligava o céu e a terra, e os anjos subiam e desciam, não é mais necessário. Deus desceu no meio de nós, e não foi por uma escada. Foi através da vida humana. Deus se fez presente no meio de nós, para se sentir, para se fazer solidário a nós. Deus desceu no meio de nós, para viver a dor, para viver o frio, para viver a tristeza, para viver a angústia, e para saber como é isso, e para dar as melhores respostas. Por isso Jesus é considerado a luz de nossa fé, como nos diz o Papa Francisco, na sua carta encíclica Lumen Fidei, a luz da fé. Ele é a luz da fé. Nós, como seres humanos, se olharmos um pouquinho mais para esse Deus, ser humano, que no meio de nós se fez presença na pessoa de Jesus, teremos um caminho certo, teremos uma verdade a seguir, teremos uma vida a viver. Que a Mãe Aparecida possa nos ajudar nesta missão, que não é impossível, é difícil, cobra de nós, cobra da nossa sociedade, cobra da nossa consciência, cobra a nossa responsabilidade, mas ela é nossa mãe, e ela pode nos ajudar também a abrir a nossa mente, o nosso coração, para acolher a verdade que é Jesus para a nossa vida, e para acolher a luz desta fé, deste presente, este dom e esta graça que recebemos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.